Oiê! Hoje nós vamos aprender como fazer focaccia. É uma receita super simples e eu vou te dar um monte de dicas de como fazer ela com uma longa fermentação, tornando o pão assim com menor índice glicêmico e mais digestivo. Para acompanhar o caldinho, hein? Vou te dar dicas também se você quiser fazer ela rapidinho, um papum aí para assar para o jantar. Bora lá comigo para a cozinha? Vou começar preparando um chamado pré-fermento, tá? Eu medi aqui, despejando com o pacote bem soltinho, até chegar perto dos 3/4 e dei umas socadinhas, ela nivelou, ficou ali meia xícara, tá? As medidas em gramas vão estar aqui na descrição do vídeo, não precisa se preocupar em anotar nada, tá? Vou colocar meia colher de chá de fermento biológico seco instantâneo. Para fazer uma longa fermentação, a gente usa uma menor quantidade de fermento. Se você quiser fazer uma focaccia bem rapidinha para assar já para o jantar, você precisa utilizar o dobro do fermento, tá? Vou deixar aqui na descrição também as medidas. E vou acrescentar 1/3 de xícara de água em temperatura ambiente. Se onde você mora está muito calor, você pode colocar água gelada. Mas, se você quer um pão que fique pronto rapidinho, você usa água morna, não quente, morninha, tá? Aquela que você consegue colocar o dedo e ficar ali por 15 segundos. Aí é só mexer tudo bem mexidinho, incorporar todos os ingredientes. Eu me apaixonei pela longa fermentação, porque assim a gente come pãozinho sem culpa, né? Ele não é aquele pão que causa peso no estômago. E além do mais, ele é muito mais digestivo, porque o glúten relaxa, então ele passa pelo trânsito gastrointestinal de uma forma super tranquila. Vai virar essa pastinha. Eu vou transferir para um potinho, mas aí em casa você já pode fazer direto no potinho. Eu fiz separado só para ficar o potinho bem limpinho e eu consegui mostrar para vocês. Este pré-fermento é muito parecido com aquela esponja, né? Quem já fez pão, provavelmente em alguma receita já viu que é necessário fazer uma esponja antes. Nivele o fermento com uma colher. Não precisa ser um pote tão grande, tá? Pode ser até um potinho de plástico mesmo, mas você tem que ter em mente que ele vai quase triplicar de tamanho. Aí a gente pode fazer uma marcação com uma caneta ou colocar uma gominha daquelas de dinheiro, sabe? Só para a gente ter noção de onde ele estava quando a gente terminou de fazer. Se você tiver com pressa, deixa ele fora da geladeira, né? Um lugar aí da casa que esteja mais quentinho, se tiver muito frio. No meu caso, eu coloquei na geladeira e no outro dia eu tirei. Você pode guardar ele até 2, 3 dias na geladeira que não tem problema. Quando você tirar, que ele vai começar a ativar. Olha só que ele formou uma cúpulazinha, tá vendo? Fica uma voltinha para cima. Isso significa que o nosso fermento ainda está crescendo, né? Ele não chegou, chegou mais ou menos na metade, mas ele ainda vai crescer mais. O tempo de descanso desse pré-fermento vai depender do seu tempo aí. Quanto tempo você quer esperar? Você quer que ele funcione mais rapidinho ou você quer que ele funcione mais lentamente, né? No meu caso, eu deixei de um dia para o outro na geladeira. Ele teve uma movimentação muito baixinha na geladeira, mas aí quando eu tirei, aqui em casa está super frio hoje. Ele levou mais ou menos 1h30 para atingir o pico, né? Olha só como as bolhas estão estourando. E ele quase triplicou de tamanho, né? Esse pré-fermento serve para dar sabor e força para a nossa massa ficar bem gostosa, com umas bolinhas por dentro, como a focaccia, tá? Se ele afundar no meio, aí ele passou do ponto. Se ele ainda estiver retinho, pode mandar para jogo, tá? Se ele passar do ponto, o que vai acontecer? Seu pão vai ficar ácido, vai ficar aquele pão com mais gostinho acentuado, assim, de fermento, que não é legal, né? Pelo menos eu não gosto. Você pode transferir agora para o bowl. Raspa tudinho, tá? Raspa bem lá por dentro, limpa todo o potinho e transfere para cá. Eu estou usando agora água em temperatura ambiente. 1/3 de xícara. A gente vai diluir esse fermento. O que vai ditar o tempo de fermentação é a temperatura ambiente e dos ingredientes que você está usando. E também a quantidade de fermento, né? Se você coloca mais fermento, vai fermentar mais rápido. Agora, eu usei 1 xícara de farinha de trigo, que eu fui despejando com o pacotinho, né? Ela ficou bem soltinha e eu não soquei ela não, tá? É 1 xícara com ela bem soltinha.
Dilui bem o fermento e acrescente a farinha. A quantidade de água pode ser que precise um pouquinho mais, tá? Vai depender da farinha que você está usando e a marca da sua farinha. Se ela tiver mais proteína, ela vai aceitar um pouquinho mais de água. Mexa bem com a espátula, depois pode pôr a mão na massa. Não se preocupe que eu vou te mostrar o ponto, tá? Aí você vê aí na sua casa precisa um pouquinho de mais de água na sua massa ou não. Limpe bem assim a farinha toda do bowl e vai dando uma boa amassadinha. Se você quiser um pãozinho mais rápido, você pode dar uma boa sovada, tá? Durante uns 10 minutinhos aqui nessa massa para ela desenvolver o ponto de véu, né? Mas hoje a gente vai fazer um método sem sova, tá? Ó, ela fica grudando na mão e é assim mesmo que a gente quer que ela fique, que a massa da focaccia ela é bem úmida. Vou acrescentar uma colher de chá de sal, dar uma espalhadinha dele na massa e uma colher de chá de azeite. E aí você dá mais uma misturadinha aqui só para incorporar tudo. Se você estiver sovando, aí você pode sovar por mais uns 10 minutos até atingir o ponto de véu, tá? Só ir dobrando a massa até que absorva todo o sal, você não sinta mais o sal nas mãos e o azeite também seja absorvido. A textura da massa fica bem grudenta mesmo na mão, tá? É assim mesmo, ela vai ficar enrugada, feia, mas a gente vai cobrir ela com plástico filme ou com um paninho de prato úmido, tá? Faz uma bolinha, cobre ela ali com plástico filme e deixa ela relaxar ali por 30 minutos. Você vai ver que a textura da massa já vai mudar. Como eu não sovei essa massa, eu só misturei os ingredientes, eu preciso dar umas esticadas nela. Descola ela assim pelo meio e aí você vai dando uma boa esticada. Olha só como a textura já mudou, ela já está bem mais lisinha. Isso significa que o nosso glúten está se desenvolvendo muito bem. É só ir puxando mesmo, você coloca a mão por trás assim, no formato de soquinho e vai dando uma esticadinha na massa. Volta ela pro bowl, enrole novamente e aí a gente espera mais 30 minutos. É isso aí, um minutinho você dá essa esticada na massa e coloca ela para descansar de novo. Esse é o método sem sova. A cada 20 ou 30 minutinhos a gente dá uma esticada na massa. Se aonde você está muito quente e você quer fazer uma longa fermentação, esses descansos podem ser feitos na geladeira. Fechou? Você pode fazer esse processo de deixar a massa relaxar e esticar ela por várias vezes, né? Eu fiz aqui 2 vezes, para falar a verdade, mas eu costumo fazer 3. Vou dar mais uma esticada na massa. Dessa vez eu estiquei bem. E olha aqui, a massa tá super fininha e não rasga, tá vendo? É o nosso chamado ponto de véu. Volte para o bowl, dobre de novo, forme a bolinha. E aí agora eu vou deixar essa massinha descansar até ela fermentar, dobrar de volume. Nesse ponto aqui, se você quiser levar essa massa para a geladeira e terminar de preparar só amanhã, assim você já adianta o jantar ou o lanchinho da tarde, pode. Você só precisa tirar ela da geladeira um tempinho antes, né? Programe-se para ela terminar de fermentar fora da geladeira. Pode esquecer dela lá na geladeira por umas 22 horas, que não tem problema, né? Então você pode fazer no dia anterior com antecedência sem problema nenhum. Estou untando aqui a forma com azeite. Nossa massa já está fermentada, já dobrou de volume. Vou tirar. Minha mão já está untadinha, né? Então fica mais fácil. Se você quiser usar uma espátula aqui para raspar tudo, fica até mais fácil, né? Mas para evitar de sujar mais utensílios, a gente resgata ela na mão, tá? Vou fazer um soquinho, ó. Como eu ensinei para vocês na hora de abrir, você vai dando uma esticadinha na massa. Aproveita também que aí tira um pouquinho das bolhas de ar, né? A gente não quer aquela primeira fermentação aqui, não. Aproveite e vai apertando a massa na forma, tá? Modelando no formato que você preferir. Não precisa ser forma redonda, se você quiser fazer na quadrada também pode. Ah, uma dica, quer fazer recheada? Divida a massa no meio, ou melhor, pode até dobrar a receita para você ter uma focaccia mais altinha. Espalhe o recheio aqui e depois cubra com a outra metade da massa, tá bom? Agora eu vou colocar o plástico filme e deixá-la descansar por mais um tempo.
Olha só como ela já tá cheia de bolinhas, né, que ficaram aqui da primeira fermentação. E isso é legal, que a gente quer uma focaccia com umas bolinhas bem bonitas por dentro. Como aqui tá bem friozinho, eu deixei essa massa fermentando por uma meia hora, um pouquinho mais, tá? Você nota que ela já deu uma infladinha. Nesse ponto, a gente já pode colocar o forno para aquecer a 250 graus. Se o seu for muito potente, pode pôr 230, bem quentinho mesmo, tá? Deixa ele pré-aquecer de 15 a 20 minutinhos. Enquanto isso, coloquei aqui no potinho meia colher de sopa de azeite e um pouquinho aqui, meia colherzinha de café, né, de sobremesa, de temperinho caseiro. Eu já ensinei esse tempero aqui, verdinho aqui no canal, mas você pode passar só o azeite, decorar com sal e alecrim, colocar tomatinhos, queijo ou qualquer coisa que você quiser colocar por cima, alho poró, abobrinha, né? A cobertura é a gosto, mas você precisa espalhar uma boa quantidade de azeite, como eu estou fazendo aqui, antes de colocar os seus recheios. Esse azeite vai ajudar a untar a massa e a gente vai fazer os famosos furos, né? Que a mão tá untadinha, não vai grudar na massa. Com as pontas dos dedos, a gente vai furando a nossa focaccia, que assim o temperinho e o azeite vai entrar nos buraquinhos e ela vai ficar super gostosa. Ah, esses furos eu vou fazer 5 minutos antes de ir pro forno, tá? Vou colocar uma assadeira de pizza ou alguma outra assadeira, se você não tiver, cobre com papel alumínio, e a gente vai levar para o forno tampadinha por 20 minutos. Aí você tira a tampinha, né? E deixa mais 20 minutos até ela sair assim, coradinha. O ponto também é quando você virar ela por baixo e ela estiver com esse barulho. Deixe esfriar um pouquinho sobre uma grade. Assim ela não cria vapor e umedece. Essa aqui ficou torradinha por fora e macia por dentro. Delícia, né, gente? Gostou do vídeo? Não esquece, deixe o seu curtir, seu comentário, que você ajuda muito a gente a continuar o canal. Compartilha com quem você ama. E se você não é inscrito, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal. Ativa o sininho, assim você não perde nenhuma de nossas receitas. Já são mais de 115 por aqui.